Veja, os Estados Unidos, ao longo das décadas, sempre jogou de acordo com uma determinada partitura, né? Quer dizer, quando você vai fechando ali a Segunda Guerra Mundial, vai ganhando corpo a ideia de que 1939 e 1945 são anos razoavelmente parecidos, porque se em 1939 a grande ameaça à visão de mundo americana são as potências nazifascistas, em 1945 é a emergência da União Soviética, um poder geopoliticamente hostil aos interesses dos Estados Unidos e do Ocidente. E daí sai aquela coisa da doutrina da Guerra Fria, doutrina da contenção, que durante muitos anos acabou pilotando, né, a maneira pela qual se fez política externa a partir de Washington. Se você pensar, todos os presidentes americanos, de Truman, de certa forma, até o presidente Obama, houve uma certa continuidade. Com o primeiro mandato do presidente Trump, você teve alguma inflexão, só que agora, nesse segundo mandato, com maioria no Congresso, com uma equipe mais diretamente associada ao que ele vê como o papel do mundo nos Estados Unidos, em dezembro do ano passado, foi publicada uma nova doutrina de segurança, né? Que em grande medida é inspirada na chamada doutrina Monroe. O presidente Trump até brincou chamando de doutrina Don Roe, né? Combinando um pouco o prenome dele com o nome da Monroe. O que mostra uma predileção por assuntos do nosso continente, né? Nos Estados Unidos, em geral, em vez de se falar Américas, se fala hemisfério ocidental, Western Hemisphere. Então há toda uma atenção a esse tema do hemisfério ocidental, que agora faz parte da bússola que orienta a política externa e a política de defesa dos Estados Unidos. E você tem um outro fator que eu acho que ajuda a explicar esse 3 de janeiro, que é o seguinte: nós estamos em 2026. Os Estados Unidos estarão celebrando 250 anos de país independente. É a primeira vez, nesse quarto de milênio, que você tem um secretário de Estado, uma cadeira de poder super importante dos Estados Unidos, que é ocupada por um latino-americano, por um descendente de latino-americano, que é o senador Marco Rubio, né? Uma pessoa que na própria trajetória familiar tem a saída de Cuba, embora um pouco antes da Revolução de 59, é alguém que tem no seu entorno pessoas que também tiveram de sair de Cuba, pessoas que tiveram que sair da Nicarágua e pessoas que tiveram que sair da Venezuela. Eu acho que fica muito claro que essa combinação de elementos, né, além do que foram emitidas ordens judiciais por cortes americanas contra Nicolás Maduro, ajudam a explicar o que os americanos estão chamando de extração ou apreensão do ditador e de sua mulher para enfrentarem a justiça em território norte-americano. Perfeito, vamos começar essa rodada com o nosso editor de internacional, está acompanhando aí desde os primeiros minutos dessa notícia, o Fabrício Naitsky, vai te fazer a primeira pergunta. Professor, a gente observou ao longo dos anos essa ideia de, pelo menos nos últimos anos, essa ideia de uma retirada à força de um chefe de Estado, de um país estrangeiro, como algo que havia ficado para trás. Um movimento que era muito ligado à Guerra Fria, tanto que o último caso similar que a gente teve como esse envolvendo os Estados Unidos foi em 89, no Panamá, com o Noriega. Outros tempos. Essa ideia de que os Estados Unidos, como força maior do hemisfério ocidental, poderiam entrar em um outro país e derrubar o presidente, parecia algo de fato ultrapassado. Mas aconteceu neste sábado. Isso se dá, ao seu ver, por uma questão mais circunstancial, quer dizer, os Estados Unidos não poderiam ter feito isso de outra forma, ou houve essa tentativa e não conseguiram, por exemplo, com Juan Guaidó em 2019, não havia uma outra maneira mais sutil de retirar Nicolás Maduro do poder? De retirar Nicolás Maduro do poder, eu sinceramente não sei. Eu sei que várias coisas foram tentadas, inclusive muitas delas associadas as eleições que transcorreram em 2024, onde claramente o pleito foi fraudado em benefício daquele que estava no poder. Né? A gente pode ter várias discussões sobre direito internacional público, né? Se a ação dos Estados Unidos está ao abrigo ou à margem do direito internacional. Quando você fala com muitos juristas americanos, eles dizem que não, isso aqui faz parte do direito internacional público, porque no limite você poderia argumentar ao abrigo do artigo 51 da Carta das Nações Unidas, né? Eu acho que essa é uma discussão que pode ser interessante.
me parece que nesse momento ela não é a discussão premente, porque nós temos uma situação de fato. A situação de fato é que você tem a Venezuela, um país de 30 milhões de pessoas, maiores reservas de petróleo do mundo, tem uma longa fronteira com o Brasil, né? Que passou por um momento em que aquele que ajudou a desmantelar aquilo que parecia uma trajetória muito próspera para a Venezuela, encontra-se hoje nos Estados Unidos. Nós vamos ter que lidar com uma situação que é a situação agora, né? Não apenas em relação ao dia seguinte na Venezuela, mas também nas nossas relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a principal fonte de investimento estrangeiro direto no Brasil. Os Estados Unidos são o principal destino das nossas exportações de maior valor agregado. Os Estados Unidos encontram-se num momento econômico de muita pujança, com 30 trilhões de dólares de produto interno bruto. E eu acho que, assim, de uma perspectiva brasileira, talvez o que tem de nos orientar é qual é o nosso interesse nacional. Qual é o nosso interesse nacional nesse momento. Esse deve ser o principal GPS para a atuação do Brasil.